Olá, nosso programa em destaque hoje vai te fazer pensar sobre resíduos e lixo. Nossa convidada traz o seu conhecimento para a gente a partir de agora, que é a Luana Romero, diretora executiva do Ideias. Luana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Fábio. Bem, eu já falei sobre resíduos, lixo, e a gente vive numa sociedade que produz muito isso, né? Mas também vemos iniciativas de reciclagem e reutilização, né, dos produtos. Explica pra gente esse panorama sobre como lidar com as questões ligadas a resíduos e lixo, por favor. Então, você falou uma frase interessante, né? Nós produzimos muitos resíduos. Então, hoje, o resíduo sólido urbano, que é aquilo que a gente produz dentro da nossa casa, em média, cada habitante produz 1 quilo por dia. É um número grande. E mais interessante disso é que existe um enorme potencial desse resíduo, na verdade, retornar para o processo produtivo, que a gente chama da economia circular, né? A gente poder utilizar esse produto, em vez de você ter uma matéria-prima virgem saindo dos recursos da natureza, você vai ter isso como um produto reciclado, né? Ele volta para esse processo produtivo. Porém, esse número ainda no Brasil é muito incipiente. Hoje, apenas 4%, né, do resíduo sólido urbano ele acaba, de fato, sendo reciclado. Sendo que existe um enorme potencial. Né? Existem algumas publicações que falam até os bilhões que são enterrados, de fato. Hoje existe um potencial no Brasil de se gerar 14 bilhões de reais por ano só com a reciclagem. Na verdade, a gente poder reutilizar e reciclar esses produtos. E lembrando, Fábio, que a gente vive num país que tem uma alta complexidade social e que muitas famílias acabam dependendo desse produto, né? A reciclagem, ela também gera empregos. Sim. Hoje nós temos no Brasil mais de 800 mil famílias que são ligadas ao processo da reciclagem. Só no Espírito Santo nós temos hoje 16 associações ou cooperativas que são voltadas para a reciclagem, né? Na Grande Vitória temos várias, mas no Espírito Santo, de uma forma geral, já são 16. Então, são muitas famílias que dependem economicamente desse recurso que a gente tem dentro de casa e acaba levando, literalmente, para os aterros sanitários e acaba sendo enterrado. Pois é. Tem um ponto importante. Você falou da gente, o posicionamento particular ou familiar. Exato. Tem também o posicionamento das empresas, né? Aquele posicionamento dos grandes grupos ou grandes indústrias. O que a gente tem que diferenciar deles, desses dois pontos? É interessante a gente falar que a nossa legislação ambiental no Brasil, ela avançou muito, né? Eu vou dizer assim, nas últimas 2 décadas, principalmente. E no Brasil, hoje, as empresas, elas estão mais habituadas a ter isso dentro do seu processo corporativo. Por um processo até de licenciamento ambiental. Então, as empresas, as indústrias, elas precisam destinar adequadamente os seus resíduos. Não estou dizendo só aqueles pequenos comércios, né? Que aí, claro, ele acaba entrando nessa coleta pública. Mas as grandes corporações, elas são muito mais cobradas do que muitas vezes a gente, enquanto cidadão, dentro da nossa casa. E aí é importante a gente dizer que o trabalho da reciclagem, ele é de cada um. E hoje você vê até dentro das escolas que se trabalha muito esses temas. Mas é uma cultura, essa cultura ela precisa acontecer e ela não é tão simples. Muitas vezes você demora algumas gerações. Mas é importante dizer que existem movimentos, né? E isso tem avançado, mas o Brasil ainda precisa fazer seu dever de casa. Até porque, Fábio, assim, falando sobre coleta pública, né? A limpeza pública e a coleta do resíduo sólido urbano, hoje o Brasil só tem 92%. Nossa, mas 92% é muito. Não, não é. A gente tem que lembrar que desde a década de 50, o hemisfério norte, né? A Europa e os Estados Unidos, eles já universalizaram esse serviço. E a gente está nos 92%, ou seja, ainda existe grande margem para a gente avançar. Em relação à reciclagem, né? Você tem aí desde a década de 70, as grandes corporações, as grandes nações, assim, as nações mais desenvolvidas já regularizaram isso. O Brasil ainda não, a gente ainda caminha nesse sentido, né? E aí eu vou até trazer um outro dado que é importante, porque a gente está falando da coleta, a gente está falando do nosso dever, né, enquanto cidadão, de poder separar esse resíduo, mas existe uma tarefa também do poder público, de destinar adequadamente esse resíduo, né? No Espírito Santo, o Espírito Santo avançou muito nessa pauta, né? Nós temos no Espírito Santo a destinação correta em aterros sanitários.
né? Mas o Brasil ainda tem hoje mais de 3 mil lixões. Esse número vem reduzindo, mas mais 3 mil lixões hoje no Brasil. Isso significa que você não só está contribuindo, né, com a piora do nosso recurso hídrico, com a contaminação do solo, mas no mundo que se fala hoje de descarbonização, a gente está lançando literalmente resíduo a céu aberto. Então, assim, o Brasil ainda está muito atrasado nessa pauta de resíduo, apesar de que se tramitou durante 20 anos uma política nacional de resíduos, que já tem mais de 12 anos, onde o Brasil assumiu um compromisso de acabar com esses lixões desde 2014, pauta que não avançou. Chegamos agora em 2022 com muitas coisas a serem feitas. Quase 10 anos, só para a gente perceber. Eu vou para o nosso intervalo, Luana, para a gente voltar e ainda conversar sobre isso, que eu sei que você já está refletindo sobre esse assunto dos lixos e também dos resíduos, mas também para entender como que eu ou você pode mudar o seu comportamento também diante disso. Já, já. Olá, voltamos então no nosso Em Destaque. Nossa convidada Luana Romero continua aqui com a gente. Ela que é diretora executiva do Ideias, falando mais sobre análise, né, que podemos ter nós mesmos em relação à produção de resíduos e lixo. Luana, tem um ponto muito importante que a gente vê que nossa produção individual é grande, como você apontou, mas todas reunidas, por exemplo, em condomínios, que é um modo, né, de viver que está cada vez mais, né, abrangente, também tem que se preocupar. Como é que você traria uma leitura sobre essa questão dos condomínios, tantas residências juntas num único lugar? Existe uma vantagem, né, nisso tudo de você residir nessa comunidade enquanto condomínio, porque você pode ter um único ponto de coleta, que é o que acontece, né? Todo mundo tem o seu resíduo que você gera dentro de casa, vou falar por mim que eu moro em condomínio. E você junta isso normalmente em algum lugar de acondicionamento dentro do condomínio e isso é disposto na coleta pública. Então, qual é a grande vantagem? Articular junto ao poder público do seu município essa rota dessa coleta para que eles façam isso, às vezes, dependendo do volume, né, 2 vezes, 3 vezes na semana no seu condomínio. É uma grande vantagem. Nem todos os municípios hoje estão organizados para oferecer esse serviço, mas a tendência é cada vez mais a gente ter isso. E a outra grande contribuição é que você acaba gerando não só dentro da sua casa, como nas áreas comuns dos condomínios, né? Então você tem alguns eventos, né, de festas, reuniões entre moradores que acaba gerando muitas vezes esse resíduo sólido urbano, que muitas vezes tem um material reciclável muito grande que pode voltar. Então, importante, primeiro, né, eu gosto de dar algumas dicas, assim. Não adianta a gente implantar a coleta se não houver uma parceria, de fato, dos condôminos, né? E quando eu falo parceria, não é só a dona de casa, mas a gente precisa... Às vezes tem uma pessoa que ajuda no trabalho de casa, essa pessoa também precisa ser treinada. E as crianças, né? Porque... Exatamente. É o que eu falo sobre coleta seletiva, é assim, não basta você querer ajudar. Você também não pode atrapalhar quem quer. Porque se eu tenho lá uma coleta, né, seletiva, eu separo esse resíduo e um morador ou alguém dentro da minha casa contamina esse produto, você pode perder grande parte daquele grande esforço, daquele material que você já separou. Então, muito ajuda, quem não atrapalha também. Essa é uma boa dica. E a outra coisa, Fábio, assim, além da gente trabalhar na ponta, né, tá? Fiz uma separação. Quem é que vai recolher, né? E aí a gente sempre, né, dá a sugestão pra gente fazer contato com as prefeituras. Hoje, vou dar um exemplo, né? A Prefeitura de Vitória já tem mais de 800 condomínios que são atendidos pela coleta seletiva. Que bom. Vila Velha, Cariacica e Serra também são municípios que têm se articulado para que isso funcione bem. Então, assim, além de fazer contato com o próprio município, existem outras alternativas. A gente pode também fazer contato direto com uma associação de catadores, que pode levar isso direto para a associação. Lembrando que sempre é isso, né? A logística, o transporte é um dificultador. E o último passo, se isso não for possível, essa coleta domiciliar porta a porta, né? Passando no seu condomínio para recolher, que o condomínio se organize para levar até um ponto de entrega voluntário.
também, com certeza. Isso funciona. E mais do que isso, Fábio, é mais simples do que a gente imagina. A gente muitas vezes, quando pensa em coleta seletiva, pensa naquelas várias lixeiras todas coloridas, vou separar o vidro do plástico. Não é preciso. Em geral, a coleta seletiva do resíduo sólido urbano, ela só passa pelo seco e pelo úmido. Então, aquilo que a gente pode retornar para essa cadeia produtiva, o resíduo, aquilo que é reciclado, ele pode simplesmente ser acondicionado como seco. Eu posso misturar o plástico com o vidro, eu posso misturar o plástico com o alumínio, certo? Por quê? Isso vai normalmente para uma associação de catadores, uma central de triagem, isso vai ser separado até que ele volte de fato nessa cadeia produtiva. Então, dentro da nossa casa, a gente pode ter simplesmente aquela lixeirinha do banheiro, aquela lixeirinha em cima da pia como resíduo úmido e aquele lixo maior, ou até acondicionar em sacolas dessas ecobags, essas sacolas retornáveis, o seu resíduo seco, porque em geral ele não tem cheiro, ele não vai ali juntar, às vezes o que a gente chama, né, de um vetor, um bichinho, nem nada disso. Então a gente pode separar. E aí uma outra dica sempre legal para os condomínios, né, não é tão simples, muita gente acaba vendo algumas dificuldades, é a compostagem. O resíduo orgânico, que a gente produz muito dentro das nossas casas, ele pode, para o seu condomínio, virar economia naquilo que você tem de adubagem de jardim, no cuidado com as suas plantas. Então, isso também é uma prática interessante, onde os condomínios podem se organizar e fazer uma composteira e utilizar esse resíduo como, de fato, um adubo dentro do seu condomínio. Pronto. Eu acho que a gente passeou por tantas áreas, né, Luana, que cada um começou a repensar o seu próprio posicionamento. Mas essa questão do lixo seco e úmido, eu acho que é primordial para já ter, a partir daí, mais posicionamento mesmo do que você faz com os seus resíduos em casa ou mesmo no trabalho, né? Agora tem um ponto importante que a gente podia abordar junto com você, que é essa iniciativa do Ideias. Explica pra gente, o que está envolvido? Na verdade, assim, quando a gente traz toda essa pauta, né, de economia circular e a gente traz essas melhores práticas hoje voltadas para a sustentabilidade, sempre traz 3 letrinhas muito importantes, né, que está muito na mídia hoje, né, que é o ESG. Né? E assim, o Ideias, ele tem buscado ajudar os seus clientes e os seus parceiros nessa jornada. ESG, Fábio, ele é uma jornada, não é estático, não é binário, não é ser ou não ser. Eu sou ou eu não sou. Não, é uma jornada. Cada empresa tem um desafio. Vamos concordar que cada um causa um impacto diferente, seja cada empresa, né, cada instituição, ela causa um impacto diferente, seja no ambiental, seja no social e seja com seus modelos de governança. Então, o Ideias, ele vem ajudando a construir e consolidar essas jornadas, até porque os impactos são diferentes, mas no mundo corporativo, hoje, o nível de maturidade das empresas também são diferentes. Você tem hoje grandes corporações, empresas até que nascem com esse propósito de serem empresas socialmente e ambientalmente mais responsáveis. Mas isso é um passo a passo, é uma jornada. E é aí que o Ideias vem contribuir com essa nova discussão, que não é tão nova assim, né? Já é antiga, que se fala muito de desenvolvimento sustentável, né? Há muito tempo, mas que isso vem alinhar aquilo que hoje o mercado financeiro busca, né? Quando você já trabalha hoje, quando você olha a perspectiva futura das empresas, o mercado, ele não quer ver só os dados contábeis. Ele também quer ver os dados não contábeis das empresas. E é aí que as empresas também precisam mostrar o seu valor e pensar na sociedade a longo prazo. Assim a gente vem contribuindo. Que bom. E justamente, né, como não é uma discussão nova e é uma jornada, não é um documento que vai apenas fazer valer, ou fazer acontecer, melhor dizendo, o ESG em cada organização. Ela tem que construir isso junto com o seu colaborador, né? Com certeza. A escuta ativa e qualificada, né, principalmente com seus stakeholders, seja ele, assim, os seus principais... Colaborador e cliente, né, também. Colaborador, cliente e a sociedade, né? Para que a gente estabeleça quais são os temas materiais que as empresas precisam trabalhar. Então, assim, claro, hoje a sociedade, ela espera muito do mundo corporativo. E é verdade, muitas vezes o poder público deixa a desejar muitas pautas que são necessárias para o desenvolvimento da sociedade, né? E a gente acaba esperando das corporações um nível e um valor de entrega maior. Sim.
Então, isso é importante. A empresa também entender quais são os temas materiais que ela pode trabalhar. Ela pode, ela deve. Não só para minimizar os seus impactos. E mais do que isso, hoje a gente diz que você precisa ressignificar os impactos que as empresas causam. Por quê? Não existe só risco, Fábio. Existe oportunidade. Existem muitas oportunidades da empresa. Não só melhorar a sua imagem, a sua reputação, melhorar o seu nível de entrega, atrair novos mercados, novos investidores, investir em novos produtos de acordo com essa mentalidade, buscando exatamente isso, entregar valor para a sociedade a longo prazo. Ótimo. É isso, acho que a gente pode entender muito mais sobre esses conceitos na nossa conversa com você, Luana. E eu agradeço a sua participação aqui hoje. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigada. É isso, Em Destaque, então, promovendo aqui com você esse entendimento, e a nossa convidada Luana Romero, diretora executiva do Ideias, pôde nos ajudar nisso. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.